Olá, meu irmão, minha irmã. Quarta-feira, 22 de abril, quarta-feira da segunda semana do tempo da Páscoa. É uma alegria podermos estar juntos aqui para refletirmos a palavra de Deus. E eu quero fazer o convite a você. Estamos todos os dias, segunda a sábado, nossa Santa Missa ao vivo, às 6 da manhã. Reze conosco, tá bom? Todos os dias, 6h15 da tarde, também o programa Hora da Graça. Nesse canal também do YouTube, o Padre Murilo está fazendo a novena Santa Giana, por todas as mulheres que querem engravidar ou que estão com algum risco aí na sua gravidez. E hoje também, nessa quarta-feira, no fim da tarde, nós vamos subir aqui no nosso YouTube, eu vou começar com você, uma novena a São José Operário. Dia 1º de maio está chegando, dia do trabalhador e dia de São José Operário. Toda essa realidade da nossa vida financeira, os desempregados, os enrolados, não está fácil, né? Vamos rezar juntos, então, a São José Operário. Hoje, pelo fim da tarde, o vídeo sobe, daí a partir de amanhã, todos os dias, já bem cedinho, junto com a homilia, já vai estar então a novena de São José Operário para a gente rezar junto, tá bom? Vamos refletir então o Evangelho, a liturgia dessa quarta-feira, o Evangelho que se encontra em São João, capítulo 3, versículos de 16 a 21, diz assim: Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Ora, o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade, aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje nós temos um texto clássico, que vale a caneta grifando, hein? João 3,16. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito para que não morra todo o que nele crer, mas tenha a vida eterna. Queridos, Jesus é um presente de um Deus que amou tanto o mundo, até o extremo amor. Um Deus que é amor e que se derramou sobre a terra para nos salvar, dando o seu Filho unigênito, o seu Filho único, nosso Senhor Jesus Cristo. Que bonito a gente olhar assim para Jesus, né? Jesus é um presente de amor de Deus por nós. E aí ele diz, de fato, versículo 17, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Vamos entender bem esse versículo aqui. Não, esse versículo não está dizendo que está todo mundo salvo. Ai, tá vendo? Deus não mandou Jesus para nos condenar. Sim, mas leia tudo. Mas para que o mundo seja, venha a ser, seja, portanto, ainda não é, seja salvo por ele. Então veja, meus irmãos, Jesus veio para salvar. Ele é o único caminho pelo qual nós nos salvamos, o único nome que salva. Mas a gente precisa ser salvo por ele, nós precisamos entrar nele, é a conversão. E aí ele mesmo, Jesus mesmo já vai explicar, para que a gente não fique com meias verdades perigosas na cabeça. Versículo 18, quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. E aí ele vai explicar então o mecanismo da coisa. Versículo 19, e valeria a pena você grifar na sua Bíblia também. Ora, o julgamento é este. O julgamento é este. Aqui está o julgamento do mundo, de cada um de nós. A luz, que é Jesus, a luz veio ao mundo. Mas os homens preferiram as trevas do que a luz. Preferiram o pecado, o diabo e tudo aquilo que nos afasta de Jesus. As escolhas que a gente faz que nos afastam de Jesus. Os homens preferiram as trevas do que a luz. E aqui está, minha gente, esse profundo mistério, né, da criação, do modo como Deus fez as coisas, que é a nossa liberdade. Nós podemos preferir, podemos escolher o que é que preferimos. O que é que gostamos lá no fundo de nós? Gostamos de Jesus e do seu Evangelho ou gostamos das coisas mundanas? Sabe, queridos, muitos dos nossos pecados, eles são apenas a consequência dos nossos gostos, das nossas preferências, né?
Eu acho que uma pessoa, antes de se embriagar, vamos pensar aqui, antes do sujeito gostar de álcool, ele gosta do boteco, né? Você concorda comigo? Antes de certos pecados acontecerem, a gente gosta dos contextos do pecado, preferir, preferência, né? Então, a luz veio ao mundo, é Jesus, mas os homens, e muitos de nós, estamos preferindo as trevas do que a luz. É por isso que daí na primeira leitura de hoje, Atos 5, Atos Apóstolos capítulo 5, versículos de 17 a 26, que é a narrativa então de Jesus ressuscita, derrama o Espírito Santo em Pentecostes, aí começa Atos dos Apóstolos, a história da igreja. Primeira metade, mais em torno de São Pedro. Segunda metade de Atos dos Apóstolos, em torno de São Paulo. Nós estamos aqui no capítulo 5. Pedro e João curaram um paralítico na porta do templo, as multidões começam a vir, né? Tem esse interesse por Jesus ressuscitado, a pequena comunidade se transforma numa multidão, começam os invejas, os ciúmes, as perseguições, e aqui então no evangelho de hoje eles estão presos, mas diz lá que o anjo do Senhor, em resposta à igreja que orava por Pedro, o anjo do Senhor vai lá e abre à noite a porta da prisão, e quando no outro dia cedo, está lá Pedro de novo com os apóstolos, pregando a mesma coisa para ser preso de novo, para ser espancado de novo. Mas olha o que diz aqui, o anjo do Senhor, Atos 5,19. O anjo do Senhor abriu as portas da prisão, os fez sair dizendo: ide falar ao povo no templo sobre tudo o que se refere a esse modo de viver. Portanto, queridos, o cristianismo é um modo de viver, não é uma crença, no sentido eu faço rezas, eu faço práticas na terra para mover o espiritual lá em cima e continuo sendo quem eu sou, porque agora a entidade, a divindade, Jesus, que seja, me deve um favor. Não. O cristianismo é um modo de viver. E aí então Jesus, vamos voltar no Evangelho, João 3 nós estamos, vamos para o versículo 20. Os homens preferem as trevas do que a luz, aí versículo 20. Quem pratica o mal odeia a luz, não se aproxima da luz. Praticar o mal. Prática é repetição, né? Você pratica esporte? Pratico, 3 vezes no ano eu jogo bola. Não, isso não é praticar. Praticar, repetição, constância em algo. Quem pratica o pecado, quem cai de novo, só se vê, e vai ficando. Quem pratica o mal, de pecadinho a pecadão, odeia a luz, não se aproxima da luz. E aqui o Evangelho vai nos ajudar a entender a raiz de todos os pecados. Por que não se aproxima da luz? Para que suas ações não sejam denunciadas. Aqui que está. Irmãos, tão grave quanto, tão perigoso quanto qualquer pecado, é esse pecado primeiro aqui, Eu não me aproximo da luz, que é Jesus, que é o Evangelho. Por quê? Para as minhas más ações não serem denunciadas, desveladas. Portanto, junto com qualquer pecado, qual pecado está? Vaidade, máscara, presunção, entende? Falsidade, orgulho, ninguém me rela, ninguém me toca. Quem é você para vir falar de mim? Não é assim? Olha lá, por que não se aproxima da luz? Que é para não ouvir as verdades. Por que não quer ouvir as verdades? Porque é arrogante, é orgulhoso, não me rele, não me toque, é dodói, é feridinho. Porque quer manter uma pose talvez de santo, porque não quer ser exigido. Então olha lá, a gente vai odiando a luz, se afastando dela, para que ela não nos denuncie, não nos pegue no pulo. Mas quem age conforme a verdade, que está dentro da consciência, daquilo que sabe que é correto, aproxima-se da luz, que é Jesus, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. E aí a gente vai vendo que a gente faz o bem não porque é bobo, não só porque gosta, mas porque o bem é Jesus, porque coincide com o Evangelho, e o Evangelho de Cristo testifica que o certo é certo e que se eu estou correto e devo continuar assim. Irmãos e irmãs, o que é que estamos preferindo? Vamos preferir Jesus, presente de um Deus que amou tanto o mundo, que deu Ele a nós, para que nós não morramos, não nos condenemos, mas tenhamos sempre e um dia a vida eterna. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.